Claro, estamos no Brasil e temas não faltam para a gente discutir ao longo do programa de hoje, né? Lana e Cláudio. Cláudio, abrindo, claro, com o destaque do dia, aquilo que a gente já vinha falando nos últimos dias, que é essa tentativa de apaziguar um pouco os ânimos entre os poderes, e hoje nós tivemos encontro importante envolvendo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux. Na saída desse encontro, o Rodrigo Pacheco destacou que o Luiz Fux está propenso a aceitar a retomada do diálogo com Jair Bolsonaro. Destacou que é importante esse diálogo para que o extremismo não seja capaz de derrotar a democracia. Vamos ouvir aqui o que disse o Rodrigo Pacheco nesta entrevista coletiva agora à tarde. Concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Portanto, nós precisamos evitar o radicalismo, evitar o extremismo e darmos lugar ao diálogo que busque pacificar, que busque unir, não necessariamente concordar sempre, mas ter, sobretudo, esse respeito à divergência. Ministro Luiz Fux, do Supremo, também se manifestou, né, depois deste encontro, na abertura da sessão de hoje do Supremo. Ele afirmou que o diálogo entre os poderes nunca foi interrompido. Eu só gostaria de destacar aos meus pares, senhoras ministras e senhores ministros, que apesar do cancelamento da reunião, o diálogo com os poderes nunca foi interrompido. Com o presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. Então, eu queria comunicar isso aos senhores para podermos exatamente justificar o início da nossa sessão um pouco mais tarde. E aí, Cláudio, o que a gente consegue tirar de frutífero politicamente desse encontro que a gente pode ter pela frente aí, hein? Esse encontro não foi exatamente aquilo que o Brasil precisa, nem esperava, né, dele, mas foi positivo que o presidente do Senado tenha ido almoçar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, no gabinete deste, e que durante essa conversa acabou que, segundo ele próprio revelou, o senador Rodrigo Pacheco fez um apelo ao presidente do Supremo no sentido de restabelecer o diálogo entre os poderes, né? O ministro do Supremo disse que o diálogo sempre houve, mas não com o presidente da República, né? Havia uma reunião dos chefes dos poderes, dos três poderes, e depois de uma dessas trocas de insulto aí entre o judiciário e o chefe do Poder Executivo, a reunião, o ministro Fux cancelou a sua participação nessa reunião. A reunião perdeu sentido e não foi nem sequer realizada. Houve sim uma interrupção do diálogo, né? Que é o que se busca. Precisamos mais do que isso, né? E eu acho que a conversa tocaram nesse assunto durante o encontro de hoje, porque seria inevitável, né? Esse é o assunto da ordem do dia. É o assunto do dia, é o assunto do momento, é uma exigência do país para que essas pessoas se entendam, né? E nos retire dessa rotina, né, lamentável, de tensão. Todos os dias ficamos ali na expectativa de uma bordoada de um lado do outro, né? Nós temos um presidente que tem um problema sério de incontinência verbal. Fala quando alguma coisa lhe aperta o estômago, ele já está falando, né? Tem um problema mesmo de incontinência verbal. E no Supremo Tribunal Federal há ministros com problemas de incontinência de uso da caneta, né? De maneira excessiva. Então os dois se excedem, ambos os lados se excedem, tomam medidas que são inaceitáveis e não vistas em nenhum lugar. Se você parar para pensar e fizer uma pesquisa, eu recomendo que essa pesquisa seja feita apenas entre as democracias, porque nos regimes autoritários isso nem sequer, isso é absolutamente impensável. Mas no regime democrático, onde é livre o pensamento, a expressão, a ação das autoridades dos três poderes, você não vai ver em lugar nenhum do mundo, em nenhuma democracia ocidental consolidada, estável, ministros da Suprema Corte tendo ou assumindo o protagonismo político que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm aqui no Brasil. A gente vê aí o tempo todo
ministro da Suprema Corte interferindo nas ações dos outros dois poderes, mandando o Poder Legislativo fazer isso ou aquilo, instalar CPI, não instalar CPI, já houve posições, já houve decisões nas duas direções, determinando a anulação de projetos, simplesmente declarando projetos na visão, na interpretação frequentemente muito criativa dos ministros, declarando projetos e até emendas constitucionais aprovadas no Congresso inconstitucionais, e aí vai tudo para o lixo. São coisas que você não vê em lugar nenhum, esse protagonismo político de ministro do Supremo. Há uma ânsia por interferir na cena política que acabou atingindo, além do legislativo, que é freguês antigo desse tipo de interferência, também atingiu no governo de Bolsonaro atos do poder executivo, né? A gente assistiu na primeira metade do governo de Bolsonaro, ministros em decisões monocráticas anulando atos meramente administrativos, atos de nomeação de ocupantes de cargo de confiança do governo. É impressionante uma coisa como essa, né? A gente viu lá, por mais como é que eu diria, ainda que o ocupante do cargo nomeado desagradasse setores, esse ou aquele setor, desagradasse partidos, mas essa é uma escolha privativa de quem nomeia. No caso do presidente, o presidente da República, no governo federal, no governo estadual, os governadores, nos governos municipais, os prefeitos. Eles é quem escolhe os seus auxiliares, né? Esse tipo de interferência no Poder Executivo foi o que acabou provocando uma reação muito ruim, mas exagerada, excessiva, para além do razoável, do presidente da República. E começou aquela briga. O presidente da República reagiu fortemente, insultando ministros, etc. E os ministros metiam a caneta ali, né, naquele ativismo imparável, ativismo político imparável, né, que segue até hoje. E esse tipo de disputa está levando o país à beira de um precipício, né, que não interessa a ninguém. Qual é o sentido, qual é o objetivo disso? O objetivo é derrubar o presidente da República, o objetivo dele é fechar o Supremo Tribunal Federal. Nenhuma coisa nem outra são admissíveis no processo democrático, né? Então, o que se espera mesmo, o que eu esperava, era de uma ação mais efetiva, mais contundente do presidente do Senado Federal, que tem ficado em cima do muro nessa história. Hoje ele saiu um pouco ali do muro para fazer esse apelo. Foi o que ele fez, né? Ele foi lá, na verdade, dizer ao ministro Luiz Fux, foi tranquilizar o ministro Luiz Fux com relação a pedidos de impeachment de ministro. Ele foi lá fazer isso, fez, fica tranquilo que, por mim, eu não vou dar sequência a nada que represente hostilidades com o Supremo Tribunal Federal, seja na aprovação ou dando sequência a qualquer requerimento de CPI da Lava Toga, como há vários lá na gaveta dele, nem muito menos processos de impeachment. Esse é o estilo dele, né, do senador Rodrigo Pacheco. Ele é ponderado, ele tem bom senso, ele não quer colocar lenha na fogueira, ele não quer ser responsável pelo agravamento da crise em nenhum momento. E, de fato, se ele acolhesse pedidos de impeachment de ministro, ele só estaria potencializando ainda mais essa crise. Então, assim, do ponto de vista institucional foi legal, foi bom que teve essa boa notícia aí, ele fez esse apelo. E o ministro Luiz Fux, jogando duro, né, poderia ter dito a ele, sim senhor, vamos retomar o diálogo. Não, disse que ia avaliar. Então, vamos esperar que isso aconteça, porque, afinal de contas, essa briga tão inútil, tão infantil quanto inútil, precisa acabar, né? O Brasil precisa ir para frente e não ficar ali perdendo tempo com essa brigalhada que não leva a lugar nenhum, a não ser a um desfecho que é imprevisível e que pode ser muito ruim para todos nós. E de olho nesse encontro que vai rolar hoje à noite entre o Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, e o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, né, Cláudio? A gente vai acompanhar aí e analisar ao longo da programação. Aquela coisa que a gente disse aqui ontem, né? O ministro Ciro Nogueira é especialista nesse tipo de entendimento, né? Ele é muito bom nisso. O problema é saber até que ponto o ministro Luiz Fux fala em nome, de fato, né, dos ministros que estão criando que estão nessa guerra contra o presidente, e em que medida ou até que ponto os entendimentos ou os compromissos que venham a ser assumidos pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nessa conversa, se esses compromissos serão honrados pelo presidente da República. Essa
Essa é a questão fundamental, né? Será que ambos estão autorizados pelos respectivos representados, né, a assumir compromissos? Espero que sim.